Coisa boa que estar aqui com vocês. Coisa maravilhosa que é estar aqui com a minha convidada de hoje, que para mim é uma referência, uma inspiração, uma carreira super bacana e uma pessoa absolutamente incrível, que é Lisa Gomes, gente. Olha que Gente, incrível. eu tô muito chique aqui Olha que hoje. incrível. Tô tão Ah, feliz que você aceitou o convite. Muito obrigado. não tinha como não aceitar. Afinal de contas, eu gosto do seu trabalho. Já te falei isso milhões de vezes. Eu adoro o teu trabalho, adoro o teu profissionalismo. Você tem uma energia muito boa. Ah, muito E desde o dia obrigado. que a gente se conheceu, que foi lá no Rony, o É querido verdade. Rony Von, que a gente ama, né? E foi importante aquele dia, porque eu acho que nada é por acaso, né? Também E eu acho. vim até combinando, você tá Arrasou, vendo? né? E assim, a imagem aqui, ó, o quadro que tá atrás de você é exatamente da cor, né, gente? Que incrível! É, Né, gente. e você vou te contar um segredo daquele dia. Ah, Estava eu lá no Polivon, participando de uma pauta de artesanato. Entra a Lisa acompanhando uma menina que faz o cover da Rihanna. Não é isso? Nossa, é verdade, foi exatamente isso. Foi Exato. que foi alguma coisa de algum jogo de futebol, não lembro exatamente, era Eu algum não sei o evento. que foi que aconteceu ali. É, Aí eu te vi, falei pro Antônio, é. Antônio, eu queria tanto conversar com ela no Spurgation. Vai conversar, mas eu não conheço ela. Mas vai conversar. Aí eu falei, tá. Aí ele vai, e eu vou. Aí eu fui. E aí fui super bem acolhido por ela, a gente conversou super gostoso ali. É. E aí marcamos e ela foi. Ah, claro que você tem que vir. Adorei. Já Não, tô foi aqui. demais. E eu acho tão importante a tua presença na televisão, mas tão importante. É, Primeiro porque você é uma luz, né? imagina. Não, não imagino, é verdade. Eu não imagino, eu tenho certeza. Você é uma luz, você consegue. Uma coisa que eu vejo você, por exemplo, o Jean Rios e o Gabriel Perlini, que vocês chegam para as É, pessoas, quando vocês vão conversar com as pessoas se abrem um sorriso para vocês, sim, né? sim. Elas têm uma receptividade porque vocês trazem uma energia positiva, que não é maldosa, que não é malvada, porque vocês É. vivem num meio que é bastante difícil, né? Sim, com certeza, porque assim, o Jean, que é um querido, uma pessoa Querido. incrível, assim, há muitos anos eu conheço o Jean. E o Gabriel também. Eu tive uma história muito engraçada com o Gabriel, que eu já te contei, eu acho, que é sobre a mãe dele. Uma vez eu estava no salão e dei de cara com a mãe dele. Ele falou: Você conhece meu filho? Tudo bem? Você conhece meu filho? Meu filho é lindo, é o mais lindo da TV. Nossa, é maravilhosa ela. E aí eu falei: Gabi, tô aqui com sua mãe. Ele: Como assim? Explica isso, Me né? explica, você tá com minha mãe no salão de beleza? Eu falei: Estamos aqui no maior bate-papo. Então, assim, a gente criou o meio, né? O meio é difícil, mas a É, gente consegue ter amizades, consegue ter sabe? A gente amizades. consegue ter amizades. E consegue fazer uma conexão boa com quem vocês vão entrevistar. É, Então eu sempre é, vejo assim, quando eu te vejo conversando com alguém, eu vejo que a pessoa vem respondendo, correspondendo ao seu sorriso. é. Porque você já vai com o sorriso aberto para as pessoas. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, assim, o TV Fama É, é um programa, né, gente? Para quem não sabe, eu sou repórter do TV Fama há quase 10 anos. Então, para quem não sabe, é, assim, os bastidores do que é trabalhar no TV Fama não é nada fácil, porque você imagino. precisa arrancar né, do convidado, do convidado não, do entrevistado, né, alguma coisa dali que deva polêmica ou algo que chame a atenção das pessoas em casa, ou entrar naquela polêmica atual, entende? Assim, é tudo muito. Você tem que pensar muito rápido para fazer o TV Fama. Sim. Então, assim, não é fácil fazer o programa, né? Então, eu acho que chega um momento que isso começa a se tornar muito natural, muito natural. E eu acho que hoje as pessoas falam comigo de boa porque eu levo tudo muito de boa, assim, muito Sim. naturalmente, Essa né? luz que eu tava falando. Tudo Você. naturalmente. E as pessoas vão soltando. As pessoas vão soltando. Eu Normal, pergunto uma coisa naturalmente. e quando vê a pessoa já respondeu. Sabe? Maravilhoso. Tipo, qualquer que seja a polêmica, a pessoa já respondeu, a pessoa já entrou na minha, e aí no outro dia já vira notícia no jornal, nos jornais, nas revistas, nos sites, sabe, nos veículos de comunicação. E isso para mim é muito gratificante. E ao mesmo tempo eu não perco a amizade daquele artista. Não, porque você não faz isso com maldade, a gente percebe que Exatamente. existe esse afeto, né, na hora de É, falar com as pessoas é. e de uma sinceridade, né? Então Uhum. eu acho que é muito importante exatamente por conta dessa luz importante que você traz, que você vai das pessoas e pelo fato de você ser uma mulher trans que está na Sim, televisão aberta dentro da casa da família, sim. né? De uma maneira
Como foi esse processo para você chegar? Você está 10 anos no TV Fama? São 10 anos, na verdade, na Rede TV. Tá. E foram 3 anos fazendo matérias para a Sônia Abrão e para o TV Fama, porque eu Tá. entrei na Rede TV como web repórter. Ah, Eu venho que legal. para as pessoas entenderem, assim, muita gente não lembra da minha figura lá atrás, quando eu comecei mesmo na Rede TV. Por quê? Porque eu já venho desde o Arrasabi, Sim. que era um site LGBTQIA+. Não existe mais? Existe agora o Arrasa TV. Tá. Por quê? Porque tudo mudou. É. Né? Quando eu comecei com a Arrasabi, que foi com o querido Júnior Garrido, né, com quem eu tenho uma maior gratidão do mundo, assim, de verdade, porque foi através dele que eu conheci o que é, de fato, o jornalismo. Foi ali que eu conheci, que eu peguei o microfone pela primeira vez Tá. e falei, gente, é isso que eu quero para minha vida. Né? Não tinha Isso faz experiência quanto tempo? alguma. Isso eu já tenho o quê? Quase 20 anos. Eu fiz Como que essa pessoa trabalha há 20 anos? É trabalho escravo infantil. Trabalho infantil, isso. Gente, eu tô com 39, tá? Tô com 39. Eu cheguei aqui em São Paulo, ia fazer 19 anos. Eu ia De onde fazer você 19 veio? anos, sou de Recife. Eu sou de Recife. Eu amo Recife. Sou de Recife, eu vim pra cá com quase 19 anos. Eu vou contar essa história pra Aí vocês. já Mas chega lá, peraí. essa parte com o Júnior, que é quando o Júnior me convida para fazer parte do Arrasabi, foi uma parte assim muito importante da minha vida. Foi um momento muito importante porque eu não sabia nada de jornalismo, não sabia o que era ser jornalista, na verdade. E aí ele me chama e eu vou fazer minha primeira matéria na Nostro Mundo, aqui do lado da tua casa. Exato. E aí eu fiz a minha primeira matéria, me apaixonei por aquilo e fiquei 7 anos no Arrasabi. Nesses 7 anos que eu fiquei no Arrasabi, trabalhando com o público LGBTQIA+, festas, eventos, protestos, militâncias, eu fiz muito. Eu fui para Brasília algumas vezes, num calor danado daquele lugar, sabe? Protestar, pedir por direitos, eu fiz tudo isso. É porque muita gente acha hoje assim, ela tá lá na TV, tá trabalhando. Mas eu fiz tudo isso. Eu fui atrás Existe uma história aí atrás, né, Exatamente, eu fui abrir caminhos também para essa nova geração. Né? Então, assim, eu tenho essa consciência. Né? O Júnior tem essa consciência, quem estava no Arrasabi tem essa consciência, o Thiago Marques também, que hoje faz o Arrasa TV, que é um dos maiores canais hoje, né, da internet também. Então, assim, eu tenho muita gratidão para essas pessoas. Então, através do Arrasabi, que eu senti a necessidade de estudar, entrei na faculdade e aí sim me veio a vontade de um dia entrar para a televisão. Porque eu sempre quis trabalhar na televisão. Mas o seu objetivo lá em Recife, trabalhar na televisão, era voltado para que lado? Na verdade, quando eu estava em Recife, eu também nunca imaginei em trabalhar como repórter. Eu sonhava em ser atriz. Então, quando eu venho para São Paulo, eu venho para trabalhar como atriz. Tá. Então, eu venho para estudar no Macunaíma, estudei 2 anos no Teatro Escola Macunaíma. Que legal! E larguei tudo, porque eu não queria mais. Mas o que aconteceu? Na verdade, assim, quando eu vim para cá, eu não tinha feito essa transição. Tá. E a transição era um processo que, na minha cabeça, seria uma coisa impossível. Por quê? Eu não faria. Porque até então, quando eu saio de Recife, eu deixo a minha família lá. A minha mãe, dos traumas assim que me veio na cabeça foi o seguinte: minha mãe chegando para mim no aeroporto, dizendo assim, filha, eu te amo muito. Na época, filho, eu te amo muito. Mas assim, eu vou te pedir uma única coisa. Faça tudo, menos colocar peito. Então ali ela já me deu um bloqueio. Meu Deus. Porque se na minha cabeça eu já sempre achei que eu era uma mulher, ali ela já me bloqueou, mas ela não tinha noção disso. Claro. Então, assim, por mais que ela me amasse muito, ela não tinha essa noção. Então, foi um momento muito forte. Quando eu chego em São Paulo, eu tomo a decisão de deixar o meu cabelo crescer primeiro, sem as pessoas perceberem o que é que de fato eu queria fazer. Porque eu também não me aceitava como uma mulher transexual. Entendi. Eu não me aceitava como trans. Era uma situação que para mim não era real. Eu estava vivendo aqui, não queria viver aquilo para não magoar a minha família. Entendi. Era só por conta disso. E aí me vem esse tempo que eu tô aqui estudando, fazendo personagens masculinos no Teatro Escola Macunaíma, né, com uma aparência extremamente feminina, e eu não queria mais fazer personagens masculinos. E eu não conseguia falar isso pro Teatro Escola Macunaíma. E lá é um lugar super aberto para Em um lugar super aberto, mas era um problema que eu tinha que resolver. Era um problema interno. Era um problema meu que eu precisava resolver.
E aí eu largo a escola, porque eu não me identificava com aqueles personagens mais. Para mim, aquilo era um tormento fazer qualquer tipo daqueles personagens. Até fiz alguns personagens masculinos em alguns espetáculos, femininos em alguns espetáculos, onde me saía muito bem. Mas até então aquilo era um trauma. E aí eu deixei. E fui trabalhar com produção, de eventos, com festas, enfim. Eu tive um grande apoio do meu tio, foi quem pagou minha escola de teatro. Ele mora aqui em São Paulo. Não, eu não tenho família em São Paulo. Minha família é toda lá no Nordeste, enfim, ninguém mora aqui, até hoje. Então, assim, ele me deu esse apoio muito grande, né? Ele me ajudou bastante, mas quando eu deixei a escola, ele ficou extremamente triste sem entender por que que eu estava deixando. E você não se sentiu à vontade para falar sobre isso com ele? Na época, não. Na época, não. Eu não conseguia explicar o porquê. E aí, depois de um tempo, eu volto, depois de alguns anos, assim, eu começo a fazer essa transição lentamente. As pessoas me olhavam e não conseguiam identificar se era um homem, se era uma mulher, as pessoas não entendiam. Porque eu andava extremamente estranha. Era com roupa masculina, maquiada, com unha pintada, com roupa. Era uma coisa assim absurda. Que Assim. seria mais ou menos como se fosse um Exatamente. personagem queer. Era um OVNI. Eu era um OVNI. Era um OVNI, gente. Eu era um OVNI. Era, Mas se era um encaixaria queer, hoje no queer, exatamente. né? Exatamente, sim. Hoje se encaixa no queer. Então, assim, eu não conseguia, entendeu? Mostrar, entender isso, até comigo mesmo. Aí, depois de um tempo, eu volto em Recife. Eu volto. Minha mãe, na verdade, vem para São Paulo e ela começa a ficar comigo aqui alguns dias e começa a me observar. Hum. Ela me observa de uma forma muito interessante. Eu nunca percebi. Ela só veio conversar comigo depois de um tempo. E aí eu tô bem triste em casa, assim. Um dia adormeci no sofá da minha casa e aí ela me liga, perguntando assim: filho, eu tô assistindo um documentário sobre crianças transgêneras. Uau. E aí eu queria te pedir perdão por Ah, tudo que de fato, como eu te tratei. hum. E aquilo, eu fiquei sem entender. E quando ela vira pra mim e fala assim: olha, eu queria te pedir perdão porque você nunca foi gay, você sempre foi uma mulher trans. Então, eu nunca pensei sobre isso. E aquilo me fez, assim, entender. Eu falei: nossa, minha mãe tá entendendo o que é que eu sou, eu tô conseguindo, e ela tá percebendo isso. Então eu quero te pedir perdão por conta disso. Eu falei: tá, mas você tem vontade? Eu falei: tenho. Hum. Tenho muita vontade de fazer a transição. Ela falou: então se você tem, eu vou te apoiar. Ah, que lindo. Eu vou te apoiar. Então, em tudo que você fizer da tua vida. E aquele momento, foi um momento de libertação na minha vida. Porque quando ela falou assim: olha, eu acho que você tem que pensar na sua mãe, no seu pai, na sua família, em todo mundo. Eu falei: não, eu tenho que pensar em mim. Ela falou: era isso que eu queria ouvir de você. Você está preparadíssima para você fazer a transição. Eu vou te apoiar em tudo. Então, assim, fica à vontade. A partir de hoje, você vai ser a minha filha. Então, aquilo foi tão importante para minha vida, tão importante que eu não sabia o que eu fazia, se eu gritava, se eu pulava de alegria, que parecia que tinha saído de dentro de mim, assim, em cima de mim, tijolos, assim, sabe, sacos de cimento, era uma coisa, Quando você renasce, né? foi muito importante para mim, foi muito importante. E aí, o que eu fiz? Fui no guarda-roupa, né? Abro o guarda-roupa, tem um monte de roupa masculina, É. cuecas, aquelas coisas todas. Até hoje eu não me imagino como é que eu usava aquilo. E aí eu abro o guarda-roupa e começo a tirar tudo, mas eu arranco tudo daquilo com muita vontade. Eu saio tirando todas as peças masculinas e eu jogava todas em cima da cama assim, mas eu jogava e chorava, que era uma coisa que para mim tinha uma importância tão grande que eu olhei, eu estava me libertando, sabe? Um grito de liberdade Foi um mesmo. grito de liberdade. Eu só fiquei com algumas roupas femininas que eu tinha ali. Eu falei: gente, e agora o que eu vou usar? Porque no dia a dia eu não posso ser tão exagerada quanto eu era antes. E eu precisava tirar aquilo tudo. E aí eu pego todas as roupas, faço uma doação daquilo. No outro dia eu começo a me produzir, a me vestir como uma mulher. E aí eu saio
de totalmente maquiada, vestida de mulher. E aí eu chego no estacionamento onde eu guardava meu carro e eu lembro que os manobristas olharam para mim e falaram: o que aconteceu? Eu falei assim: olha, a partir de hoje eu sou a Lisa Gomes. Ele falou assim: não, na verdade você sempre foi Sempre pra foi. gente a Lisa. É que você nunca percebeu, cara. Os manobristas, os caras que, sabe, vivem ali o dia a dia Que super a princípio seriam brutos. héteros, né? Que a princípio seriam brutos, eles estavam enxergando muito mais do que eu e eu não conseguia enxergar isso. E aí começou a passar um processo até eu fazer esse momento de realmente assumir, me vestir 100% como mulher. E quando eu acabei aquela conversa com a minha mãe, o que é que eu fiz? Eu falei, eu preciso fazer uma viagem. Eu preciso fazer essa viagem. Essa viagem eu vou para Recife. Eu vou para Recife. Eu vou, porque eu tinha 2 trabalhos para fazer em João Pessoa. De João Tá. Pessoa para Recife é Um rapidinho. pulo. E aí eu falei, eu preciso ir em Recife, eu vou conversar com a minha avó e com meu tio. Então fui conversar com minha avó materna e com meu tio. Chegando lá, eles falaram, você quer fazer? Não sei o que, vamos te apoiar, ok, tá tudo certo. E a partir de hoje você vai se tornar, vai ser sempre a minha sobrinha, minha avó, a coisa mais fofa do mundo, falou, você é minha neta. Acabou. É Tá isso, você é minha resolvido. neta. Sei que eu tinha outra parte. Eu precisava falar com a família do meu pai. Tá. E eu precisava falar com o meu pai. Na verdade, eu não precisava falar com ninguém para tomar uma decisão como essa. Mas eu senti essa necessidade e eu fiz. Porque eu acho que se eu não fizesse isso, eu não estaria sossegada. Entende? Então, assim, eu precisava falar. E aí eu fui, voltei para São Paulo, depois eu voltei novamente para João Pessoa para fazer outro trabalho. Eu volto para João Pessoa, acabo o trabalho direto, vou para a rodoviária e pego um ônibus para ir para a cidade do meu pai, que é em Bom Conselho. Eu chego na madrugada numa cidade vizinha e durmo num hotelzinho horroroso porque não tinha lugar para Bom eu Conselho é dormir. interior de Pernambuco. É, interior de Pernambuco. E eu durmo em Garanhuns, perto da Frio. rodoviária, muito frio, perto da rodoviária, num lugarzinho horroroso, porque eu tava com medo de andar na cidade à noite, tipo, achando que eu tava, sabe, em São Paulo, com medo de andar nos lugares. Então, assim, por mais que eu conhecesse a cidade, mas eu tava com medo, não que eu não tinha o dinheiro para pagar um motel, mas eu tava com medo mesmo, de verdade. E eu fui dormir nesse hotelzinho, eu lembro como hoje, sabe? Era um hotel horroroso. Eu deitei assim, não conseguia nem dormir na cama, porque era uma coisa tão horrorosa. Eu passei a noite inteira sentada, dormindo com a cabeça encostada na parede, porque eu queria que amanhecesse o dia para poder resolver isso logo. E aí eu fui para a cidade do meu pai. Chegando na cidade do meu pai, eu passo alguns dias com ele, ele já me vê, ele toma meio que um susto, porque eu tava meio que misturada, entendeu? Eu não queria chocar logo. Então eu queria que ele me visse ainda, tivesse com aquela aparência, mas ao mesmo tempo cabelão grande, tudo isso. Não tinha jeito. Tinha uma pessoa, um filho diferente ali. E aí eu tomo a decisão de me despedir da minha avó em vida. A minha avó paterna, ela hoje está com 98 anos, mas ela não sabe dessa transição. Não? Não, ela não sabe. E isso faz quantos anos? Isso já faz, nossa, faz muitos anos. Muitos anos. E ela não sabe disso. Então eu falo com ela no telefone e tudo, mas ela ainda tem aquela imagem, Tá. ainda. E aí eu fico com ela o dia inteiro, eu passeio, fico com ela, tomo café, a gente dá risada, a gente se diverte, a gente conversa. Eu fiquei uns 2 dias lá com ela. Na hora de ir embora, eu falei assim: olha, vó, eu tô indo embora. Não sei quando a gente vai se ver. Mas eu queria que a senhora entendesse uma coisa, que eu sempre vou te amar. Sempre. E qualquer decisão que eu venha tomar, o meu amor não vai ser diferente. Vai continuar sempre o mesmo. Por que eu tô te falando isso? Porque assim, a minha avó é de uma outra época, diferentemente da minha outra avó materna, ela tem uma outra cabeça, a qual eu já conheço, né? E a família também conhece. E eu deixei isso claro para a família. Não, não precisa. Entendi. Não precisa. Deixa como está, sabe? Eu acho que foi a melhor decisão, ao meu ver, assim, que eu tomei, É, e sabe? que você ficou confortável com isso. Fiquei confortável, fiquei confortável. E aí, pra mim, foi a melhor decisão. Eu me despedi da minha avó em vida. Eu sei que ela tem alguns anos aí pela frente, mas eu sei que eu fiz a minha parte, entendeu? E que, Perfeitamente. e Achei que muito bonito da sua parte ter essa é, compreensão, é, né? que não é fácil. Não é uma compreensão fácil, porque assim, eu vou morrer sabendo que a minha avó, ela, ela nunca vai entender a minha história, mas eu sei que a minha história também muda a história de algumas pessoas. Então, Sim.
Isso para mim é importante, né? Isso é o mais importante. E que eu tive apoio da minha família, que é mais importante Eu acho também. que o fundamental em tudo isso é você entender isso para você, Sim, né? Você tá tranquila em relação a isso para você. sim, Se você achou que essa foi a melhor decisão, é, resolvido, acabou, é, é né? verdade, é verdade. E eu tenho assim, a minha mãe, ela me ajudou muito nesse processo. E minha mãe é evangélica, tá? E minha mãe é evangélica. Então, assim, ela me ajudou muito nesse processo de transição, ela que me ajudou a aceitar a minha transição, essa é a verdade, né? Porque na verdade acho que você precisava do endosso dela para poder fazer isso com tranquilidade, Sim, né? Fazer isso sim, em paz. sim, exatamente. Porque tem toda uma história, né? A gente vem de uma outra época, é difícil de se entender. Eu não entendi o que era ser uma mulher transexual, né? Porque eu sou uma mulher, mas eu sou uma mulher Mas você tinha essa transexual. informação quando você era criança, adolescente? Vinha algum tipo de informação a respeito disso para que você Sim, tivesse alguma compreensão disso? sim. Eu tinha uma única informação chamada Roberta Close. Maravilhosa. Era a única informação. É. E que a gente ouvia dentro de casa assim, né? Que era, nossa, é um homem, mas nossa, hermafrodita. Eram coisas assim que eram faladas muito baixinho para que ninguém ouvisse, como Sim, se aquilo fosse muito mas Luísa, errado. me diga uma Que coisa. absurdo, A né? Era um Roberta Close, absurdo. eu sou um pouquinho mais velho que você. Muita gente falava que era a travesti, Aham. Roberta Close. Não havia esse termo mulher trans, Sim. né? Isso é uma coisa bastante recente diante da história do mundo, é muito recente, né? Essa compreensão da mulher trans, do homem trans, né? Isso Aham. é uma coisa que é recente. Então, a Roberta Close, ela tinha essa referência de beleza, de ser uma pessoa profissional, de ser uma modelo, que era Uhum. reconhecida no mundo inteiro. Continua belíssima até hoje, inclusive, né? Eu a vi outro dia num programa, falei, nossa, como ela tá bonita, Tá né? muito bonita. Mas não tinha esse nome, mulher transexual, né? É. Esse nome surgiu na tua cabeça de que maneira? Em que momento? Surgiu quando eu cheguei em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, de verdade, já tinha escutado, claro, termo, enfim, mas aqui em São Paulo, foi quando eu compreendi o que é ser uma mulher transexual. Isso através do quê? Através de onde? Isso através mesmo dos amigos, assim, dos amigos, porque quando eu chego aqui, eu começo a me aproximar de algumas transexuais, né? Ah, que legal. Transexuais, travestis, gays, lésbicas, queer, enfim, todos, 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 Todas as todos. nossas letras. Bi, enfim, todas as nossas letras do alfabeto até o Z. Enfim, todas. Então, assim, eu começo a me aproximar e entender o que é uma mulher transexual. Mas, assim, até entender mesmo, eu fui estudar sobre isso, Sim. né? Então, foi muito importante também para mim esse processo. Hoje eu vejo que, assim, por mais que eu tenha feito uma transição tarde, sabe? Que eu posso dizer tarde, mas eu fiz no momento certo, Eu acho que aí então não tem né? tarde nem cedo. O Porque momento essa, certo. porque essa Ponto. nova geração tá fazendo a transição muito mais cedo, eles são muito mais Mas exatamente decididos, porque a assim, uma informação está coisa. sendo muito mais ampla, Sim, né? Você estava falando sobre você chegar em Bom Conselho e encontrar com seu pai, e me veio na cabeça uma cena de Manhãs de Setembro, que a Lineker vai visitar o pai na cidade de... Qual é o nome da cidade? Morretes, no Paraná. uhum, Você chegou a assistir isso? não. Assista porque é belíssima a cena. Tem uma rejeição imediata do pai, que quem faz é o seu Jorge, e a Lineker. Ah, sim, 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 É sim, sim. maravilhoso aquilo. E me veio essa sensação da série. Então me veio exatamente aquela imagem. É. Mas hoje as pessoas conseguem ver numa TV aberta atrizes transexuais, atores transexuais dentro das novelas. Já começa a ficar uma coisa mais Naturalizado. naturalizada. Exato. Mas é assim, é muito importante uma declaração, inclusive, do Silvério. O Silvério, o querido ator Silvério, quando ele Maravilhoso. fala assim: eu não vou mais fazer personagens transexuais. Eu. Eu não preciso mais fazer É, personagens transexuais. Por quê? Porque nós temos mulheres trans atrizes foi incrível ele falar e que isso. podem fazer esse Sim, personagem. Eu não vou estar colaborando se eu fizer. Eu não vou estar colaborando com a causa. Eu não preciso de um estereótipo se existem mulheres transexuais atrizes. Eu achei essa declaração do Silvério sensacional. impressionante. Assim como quando eu sei que eu fui escolhida para estar ali por Deus, enfim, por tudo que eu acredito de fato para estar lá na televisão, porque
Quando meu diretor chegou para mim, ele falou assim: nós queremos aqui a Lisa, a Lisa, Ponto. repórter, mulher, transexual, trabalhando com a gente. Você não precisa ser mais a drag queen que você era, porque eu tive a minha fase de drag queen, e quando eu cheguei na televisão foi como uma drag queen. Então, por isso que as pessoas não lembram, porque o meu diretor, percebendo que tinha muito mais talento ali, ele falou assim: eu preciso disso. Se desconstrua, vamos desconstruir essa personagem, tira esse exagero, você não precisa disso. Né? Você não precisa Mas você disso usava esse exagero como uma forma de expressão? como forma de expressão para ganhar dinheiro, para sustentar, para pagar minha faculdade, para pagar minhas contas. Eu ganhei muito dinheiro fazendo telegrama animado. Trabalhei muito com telegrama animado, com festas e eventos infantis. Eu fiz muita coisa. Eu trabalhei muito para pagar minha faculdade, para pagar minhas contas, para fazer muita coisa. Então, assim, eu não me rendi à prostituição. Isso eu, assim, falo mesmo com muito orgulho. Eu não me rendi à prostituição. Por quê? Porque eu tive uma família que me deu essa base para poder. Você precisa estudar para ser alguém. Você precisa estudar. E eles investiram muito no meu estudo. Mas eu também não critico quem faça, porque a gente não Não, sabe a claro dor que do não. outro. A gente não sabe a dor do outro. Não sabe. E por isso que eu falo, todas as vezes quando eu vejo alguém criticar alguma amiga minha, mulher transexual, e que está nas ruas, nas esquinas, ou se vendendo seu corpo na internet, seja lá como for, gente, eu não critico. Não critico. Porque a dor do outro só ele sabe, sabe? E a Exatamente isso. necessidade do outro só ele sabe. Então, assim, é um conselho que eu dou para as pessoas: não critique. Procure saber a história daquela pessoa, o porquê que a pessoa está ali. Existe um motivo para a pessoa estar ali. Né? E a gente sabe que a maioria ali das meninas, elas têm um talento incrível para qualquer coisa. Sim, Para qualquer coisa. Seja para administrar, seja para ser uma cabeleireira, seja para ser uma artista plástica, seja para qualquer a coisa. Todo contadora. mundo tem talento. Eu fiz um trabalho na Casa Florescer. Amo. Um beijo, Beto. Eu fiz na Florescer 2, que fica lá depois de Santana. E a gente fez um trabalho muito bonito, mas muito bonito. Vou até pedir, digo, para passar aqui depois, nesse momento aqui, um vídeo que a gente fez lá, Uhum. junto com o Silvinho Rezende. Maravilhoso. E a gente foi lá para fazer um dia de transformação das pessoas. Fazer cabelo, maquiagem. O Heitor Werneck fez a produção das roupas. Sim. O Anderson Bueno fez as fotos. E aí eu pedi para elas, eu fiz uma foto delas assim, tipo, na sua expressão, me peça respeito. Não me fale nada, apenas me É. olhe e peça respeito. E aí a gente fez. Roda aí, por favor. R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me. R-E-S-P-E-C-T, take F-T-C-T. Sock it to me, sock it to me, sock it to me, Saturday, say. Sock it to me, sock it to me, sock it to me. Oh, hey, little bit, Saturday, say. Just a little bit. I get tired, little bit. Keep on trying, just a little bit. You're running out of food, little bit. I ain't lying, just a little bit. Então aí a gente fez esse trabalho que vocês viram lá na Casa Florescer. Uhum. Com as meninas foi muito bacana. A gente teve a oportunidade de conversar. E teve algumas que eu falei assim: quando eu voltar a fazer evento, vocês vão trabalhar comigo. Porque elas eram super organizatórias, assim, sabe? Tipo, É. vem aqui, não sei o que lá. Só que infelizmente veio a pandemia É. e aí eu não consegui fazer mais nenhum evento. Casa Florescer tem uma importância muito É grande, não super só ela, importante. mas Casa Nem que reabriu, que bom, que estava fechada, a Casa Nem também, né? Mas assim, a Casa Florescer aqui em São Paulo tem uma importância muito grande assim para nossa Muito. comunidade, sabe? De verdade. Eu acho que poderia ter muito mais apoio, né, dos nossos governantes. Eu acho que precisa de mais E apoio uma coisa muito e de importante mais também. espaço. Tem espaços, É, condições, é. verba. E uma coisa muito importante, gente. Agora eu vou falar de uma coisa que me incomoda muito. Pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, nós somos uma comunidade com uma sigla com várias letras.
Então, você é gay, você não é só o G, você é o Sim, sim. LGBTQIAPN+. Então, a fortificação das pessoas, a reunião, a É. sustentação das pessoas como comunidade, se as pessoas não entenderem que é preciso a força de todas as letras para fortificar essa comunidade, a gente vai ter um grupo todo nichado, todo fechadinho, guetos, pequenos guetos que não se conversam. É simples, né, gente? É só olhar a bandeira, né? As cores, Exato. elas não estão Então, separadas, né? todas juntas. As cores estão todas juntas, então a gente tem que estar junto, Então, entendeu? primeiro, largue seus preconceitos, pare com seus achismos, não tenha vergonha de ser É. quem você é e de fazer parte dessa comunidade. Mas às vezes eu também me decepciono com a comunidade, Eu, algumas vezes também. né? Como a gente se decepciona naturalmente na vida, mas eu já me decepcionei muito com a comunidade por desvalorizar o meu trabalho muitas vezes por conta Jura? disso. Mas eu não deixo de desacreditar também, porque assim, eu tenho primeiro a consciência que eu estou fazendo a minha parte. E eu estando na televisão, eu sirvo de referência Sem para dúvida. algumas Sem meninas. dúvida. E tanto que eu Para recebo algumas, não, para recados. Para muitas. muitas. Eu recebo recadinhos nas minhas redes sociais dizendo assim: olha, eu comecei a fazer jornalismo por causa de você. Ai, que Eu vi que é maravilhoso. possível, eu tô tão feliz, um dia a gente vai trabalhar juntos, sabe? Eu dou super força para elas, Claro. né? E graças a Deus que a gente tem muitas meninas hoje cursando jornalismo porque me viram na televisão e viram que era possível, tá lá e falou: eu posso chegar no mercado de trabalho. Claro que Porque o sim. mais importante é chegar no mercado de trabalho, não apenas querer trabalhar na televisão ou querer Não. trabalhar em algum veículo Não, de e eu acho que comunicação. assim, quando você aparece lá, você mostra, É, eu estou aqui, mas eu me preparei para isso. sim, Então sim. estude, É. pesquise, procure, Exatamente, se informe. exatamente. Porque hoje em dia virou aquela febre, né? Todo mundo é digital influencer, todo mundo quer ser Hum, digital, todo mundo quer tem um celular, virou digital, é aquela é, coisa louca, mas esquecem de se preparar, né? exatamente. A gente precisa se preparar para a gente falar de alguma coisa com muita propriedade, Com seja certeza. qual for o assunto, né? Qualquer, exatamente, qualquer assunto. Porque hoje eu falo de fofoca na televisão, mas você falar de Mas é só tudo. um detalhe, né, amor? Mas isso é um É só um detalhe. detalhe. Mas no meu canal eu falo com todo mundo, com vários especialistas. Eu falo de saúde, de crime, de fofoca, de celebridades, de Pode falar de tudo. política, de Falo de política, falo literatura, de cinema, do que tudo. você quiser. Pois é, né? Eu só deixei de fazer política, de verdade, assim, quando eu comecei a fazer jornalismo político, assim, só fiz uma vez na É. vida, para nunca mais, porque na primeira vez que eu fiz eu fui ameaçada. Então Jura? foi. Primeira vez que eu fiz uma matéria com político, eu fui ameaçada. Meu Deus. Porque eu fiz uma pergunta que eu estava vendo o que estava Hum. acontecendo. E aí eu fui ameaçada. As pessoas. Eu acho que eu nunca contei sobre Ah, isso. então conta pra gente. Por favor. E eu fiz o evento. É. Eu lembro que eu fiz esse evento. Aí eu encontrei uma personalidade muito, mas muito conhecida, É. tá? E eu fiz essa pergunta para ele, né? Ele estava na época prefeito. E aí eu fiz essa pergunta. Quando eu fiz essa pergunta para Hum. ele, se ele estava vendo aquilo e por que que o povo estava reclamando? Por que o povo estava tão bravo, né, com o candidato? E aí ele falou, ficou muito chateado porque eu fiz essa Chateado. pergunta, não gostou. E aí, quando eu dei alguns passos para sair de lá, É. o pessoal me liga da redação, me dizendo assim: olha, o que está acontecendo? Você está ameaçando? Eu falei: eu não, eu só fiz uma pergunta. Assim, não deu certo trabalhar É. com política na época. E aí me mandaram fotos minhas de onde eu tava, tudo, com as roupas, assim, o pessoal da segurança deles, sabia onde eu morava já, vi várias. Eu recebi, nossa, foi horrível. Eu falei, sabe de uma coisa? Me deixa na fofoca mesmo. Parti pro TV Fama. Melhor. Aí a Rede TV me, Excelente. aí a Rede TV me abraçou. A Rede TV é maravilhosa. Eu tenho o prazer de trabalhar. Eu, graças a Deus, assim, eu trabalhei lá em 2 programas, aliás, 3 programas. Trabalhei com o Alba Bon Giovanni também, lá em Amo a Olga, 1935, sabe? gente. Faz muito tempo. Nossa, eu amo a Olga, tem história, né? Maravilhosa. E depois com a Aline no Bom Dia Você. Aline Prado trabalhou Maravilhosa também. comigo. A gente Foi o foi Jean que nossa me levou lá, apresentadora. inclusive. Foi Foi o Jean nossa que me levou lá. apresentadora. O João, querido. E depois com o Rony. E assim, sempre muito bem tratado, as pessoas são muito queridas comigo sempre lá. Agora, voltando um pouquinho a falar sobre sua transição, tem 2 coisas. Uma que o Diego sugeriu aqui, e uma que eu já tinha pensado antes de falar contigo, que era o seguinte:
esse processo de você perceber uma pessoa internamente e não enxergar isso no espelho da sua casa. Você se olhar no espelho e não se ver a Aham. pessoa que você vê dentro Como uma de mulher. você. Exatamente. No corpo errado. No corpo É errado. isso. É assim, você olha no espelho e você não reconhece o que você é. Sim. Como os rapazes do estacionamento conseguiam reconhecer e você não conseguia se ver ali fisicamente, eu fico imaginando assim, eu não tenho como imaginar, como mensurar esse sentimento, porque ele é só seu, né? E quando você consegue receber o aval que você precisava para fazer essa transição, além do sentimento de liberdade, o que mais que vem com isso? Assim, na verdade, eu nunca me enxerguei. Até quando criança, eu lembro disso, que eu não conseguia me enxergar como aquele menininho que ficava brincando, tentando brincar com os meninos, mas não conseguia, mas queria brincar com as meninas. Tá, Então, assim, eu já sabia isso, assim, eu entendia aquilo, entendi e não entendia. O porquê que eu não brinco com os meninos? Por que que eu não brinco com as meninas, sabe? Por que eu só brinco com as meninas? Por que meu irmão só brinca de bola e eu quero brincar de boneca? Eu tinha muitas dúvidas, e dúvidas que muitos pais não conseguem entender e não entendem até hoje. Alguns hoje entendem porque perceberam que existem crianças trans, né? E que, graças a Deus, nós temos uma rede também de apoio, desde o Hospital das Clínicas, enfim, algumas instituições, isso é muito bom para ajudar esses pais. Mas Lisa, quando eu me olhava, eu tinha mais ou menos o quê? Uns 13, 15 anos, assim. já adolescente. Já. Uns 15 anos eu já me olhava e dizia assim: cara, tem alguma coisa errada comigo, eu não me vejo nesse corpo. Eu não me vejo essa pessoa, eu não me reconheço nessa pessoa que tá aqui, sabe? Tudo, em tudo. E aí foi tudo muito mais frustrante quando começou a crescer barba. Eu tinha muita barba. Eu fiz muito tratamento a laser para poder tirar tudo. Mas todos os tratamentos a laser que eu fiz, eu sentia muita dor. Mas eu Entendi, sabia que eu precisava fazer aquilo. E quanto mais saía, mais feliz eu ficava. entendi. É uma coisa assim libertadora. Imagino. Então, assim, com esses 15 anos eu comecei a entender, assim, falar, tem alguma coisa errada, eu não consigo me ver nesse corpo, eu não tô feliz nesse corpo. E aí, quando é que eu me entendo como uma mulher trans? Quando eu chego em São Paulo, por incrível que pareça. Porque eu chego com 19 anos aqui, Mesmo sem ter feito a transição. mesmo sem ter feito a transição. Aí eu chego em São Paulo e começo a entender o que é ser uma mulher trans. É um homem que nasce no corpo errado, entende? Para deixar mais claro para as pessoas, que nasce no corpo errado, que não se identifica, né, com o gênero que nasceu, e não se identifica, né? E que sofre, Imagino o tamanho desse sofrimento. e que sofre por ser assim. Sofre a ponto de querer se mutilar, Esse é um dos. de querer se mutilar em alguns momentos, de querer se libertar, que é algo que você não consegue entender, assim. E aí você tem que parar alguns segundos, porque você tá sozinha numa cidade. Mesmo que tenha um amigo do lado, que era o meu amigo Lúcio, sempre muito querido. Mas até ele também, às vezes, eu acho que também não entendia, mesmo sendo gay, também não entendia. E, e isso, eu acho que foi um dos momentos mais tristes, assim, pra mim. Querer justamente isso, querer mutilar para que você. Se eu me mutilar, tá tudo bem, eu vou me aceitar dessa forma, assim. Eu vou ser muito feliz, entendeu? E as pessoas vão me aceitar assim. E não é assim. Não. E não é assim. A realidade é Mas muito. ainda bem que você teve essa É, percepção é, e essa é. conscientização antes de chegar num grau mais grave Eu entrei. de atentado contra você mesma, né? Eu entrei em depressão, né? Assim, eu Sim, fiquei. imagino. Mas era uma depressão que as pessoas nunca souberam que eu tive depressão. As pessoas nunca nem desconfiavam. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa muito alegre, assim, no Você é muito trabalho. solar sempre. E então, assim, eu não procurava levar problema para as pessoas, porque as pessoas não iam resolver meu problema. Entende? Eu tinha que me resolver, né? Quem que vai chegar para mim e falar assim: ah, tá, você, mulher trans, você vai virar mulher trans. Não, não é assim. Não. Entende? Eu precisava disso, eu precisava dessa libertação.
Então, assim, eu sempre fui muito feliz, então as pessoas não desconfiavam, assim, sabe? Não sabiam o que eu estava passando. Então, eu estava muito feliz no trabalho, nos lugares, tudo que eu fazia, nas viagens, nas inúmeras viagens. Eu fazia milhões de coisas, eu voltava para casa, eu me trancava. Sim. Então, assim, ali era o meu mundo, entende? Mas eu sabia que no fundo eu não estava bem. E E aí quando que isso mudou? mudou quando eu me libertei, né? Que Quando é eu, quando quando você eu, recebeu o aval da tua quando eu, mãe? quando eu recebi a ligação da minha mãe, que tudo mudou, que ali sim, ali foi um aval, né? Como você chamou, foi um aval mesmo de libertação, mas foi ali que mudou. E nesse processo, desde esse momento, eu falei assim, não, eu vou fazer essa transição consciente e feliz e tranquila, de consciência tranquila, porque minha mãe tá, digamos, entre aspas, me liberando para isso, É. né? Em quanto tempo você conseguiu chegar num ponto em que você já não via mais o menino gay? Ai, Renato, eu nunca não me via, né? É, Nunca me vi. Mas eu lembro, eu tava até contando esses dias pro meu marido, assim, eu falei, assim, contando, né? Eu tava pensando, inclusive, pra conversar com ele sobre isso depois. Que eu falei assim, gente, eu não lembro do tempo que, sabe, eu era um menino. sei. Eu não Não, porque lembro, assim, assim, não me recordo disso, a gente sabe se conhece há assim? pouco tempo, tem uma Sim, convivência pequena, mas assim, eu não consigo enxergar. ninguém, Não tem isso. ninguém. Mas eu já te vi várias vezes, é que obviamente você não vai lembrar, mas assim, você cruzou várias vezes com o Gabriel Perlini em Sim, bloco de Glória Groove, em sim, show de alguém, eu sim. tava sempre junto com ele. Ah, e a gente nunca se A falou. gente se falava sempre muito educada, sempre muito cordial, mas era no meio de uma muvuca louca, e ela Sim, sempre, com o Gabriel, era uma conversa muito rápida também, que você tinha, você viu que sim. loucura, o bloco da Glória Groove tá muito cheio, Aham, e aham. corria cada um para um lado. Então, então, assim, a minha percepção de você sempre foi de uma pessoa lisa, É né? que, exatamente, porque assim, e sabe que isso é muito bacana, né? E só quem me acompanhou lá atrás é que lembra da época desde da época da transição mesmo, algumas, principalmente a família, porque não convive comigo diariamente, ainda tenta se adaptar a isso, e eu respeito, Tá. porque eles não convivem comigo no dia a dia há muitos anos. Mas assim, me respeitam muito, me admiram muito, né? Mas realmente eu não consigo lembrar assim da época de quando, sabe? Eu lembro exatamente que eu me libertei quando eu de fato doei todas as minhas roupas, quando eu bati o pé e falei assim, olha, tô feliz assim, vai ser assim daqui pra frente. Eu não pretendo nunca mais olhar pra trás, eu quero seguir só em frente. E é isso, eu não recordo desse tempo, sabe? É isso, eu acho que É isso, foi, é isso. né? Eu vi outro dia, no dia 31 de março, é o dia da visibilidade trans, né? E eu vi uma matéria muito bonita, feita pelo Rômulo Dávila no São Paulo, no SP1, Rede Globo, em que Ele faz matérias ele fez brilhantes. uma delicadeza tão grande de um trabalho que eles não falaram que era da Starbucks, mas que a Starbucks fez um trabalho de certificação do nome social dos seus funcionários trans, que se identificavam como trans e travestis. E eu achei tão bonita a ação da Starbucks, que chamou o cartório para poder fazer isso, para facilitar isso. Foi tão bonito, não sei se você chegou a ver. Não, eu não cheguei a ver essa. Não fui participar da ação, tá? Isso não. Não, mas Mas assim, eu não, já você sabia. chegou a ver essa matéria? Sim, sim, já sabia Já é a quarta desses vez que eles fazem eventos, isso. e não só a Starbucks, enfim, tem eventos inclusive perto da Galeria do Rock, tem um outro que faz também. Enfim, existem vários movimentos para isso. Eu gostaria muito já ter feito essa transição do nome também, né? Essa mudança do nome que é muito importante. Mas eu tenho algumas coisas ainda que eu preciso resolver, entende? De coisas pessoais Tá. mesmo, assim, minhas, de empresa, porque eu tenho empresas, eu tenho Burocráticas. coisas burocráticas, família, enfim, tem muitas coisas aí. Então, assim, por isso que eu não fiz ainda. Então, esse processo ainda vai ser feito o mais rápido possível. O mais rápido possível. É, Porque é muito emocionante. Se você não viu essa matéria, eu sempre publico no feed do perfil no Instagram é, algumas coisas que a gente acha que são relevantes, que são legais, sim, além de cultura, além de inspirações e tudo mais. E aí eu
postei essa matéria que o Rômulo fez. É muito emocionante, muito bonita. Inclusive, não sei se conhece a Lana Claudiana, que é uma cantora intersexo, que mora em Las Vegas, é brasileira, é carioca, mora lá. E ela fez um comentário, ela vai estar aqui em junho pra gente gravar também. Quero que vocês se conheçam, porque eu acho que Ai, vai sim, ser... claro, vai ser maravilhoso. Ela é maravilhosa e eu acho que vocês vão estar muito bem. Aham. E então, quem puder assista, tá lá no feed É. do perfil do Instagram, Inspiration, que deu origem a esse podcast, inclusive, Ah, né? Agora, é muito. só para alertar, assim, as meninas transexuais novinhas, vocês podem entrar também no CADES, né, a Coordenadoria da Diversidade também daqui de São Paulo. Você vai ter outras informações, né? Você pode ir lá buscar nas redes sociais, tem um monte de informação sobre isso, né? Inclusive para o mercado de trabalho. Nós temos Sim, isso é muito importante. vários Instagrams que ajudam hoje as transexuais a procurarem. A Casa Florescer é uma, Sim. né, que é uma instituição que ajuda a indicar as meninas. Claro, eles dão prioridade para quem já está lá, mas também eles passam algumas informações. Então é importante a gente alertar isso para a comunidade também. Agora, você falou uma coisa muito importante, né? Que existe um trabalho, como no Hospital das Clínicas, por exemplo, que dá Sim. apoio para a família, para as pessoas transexuais, homens e mulheres. Mas isso é nacional ou é só em São Paulo que acontece isso? Não, na verdade, aqui em São Paulo. Mas uma pessoa que está lá em Recife, por exemplo, É complicado, né? Por mais que tenha em Recife, lá em Recife tem, tá, gente? Tem apoio também, tem uma rede de apoio lá. Não lembro o nome da instituição, mas tem uma rede de apoio lá também. Na verdade, várias capitais, eles existem desde da ponta do Brasil, tem vários lugares. Alguns muito pequenininhos, outros são velados, infelizmente, né? E outros têm mais visibilidade, como aqui em São Paulo. Para mim, é o melhor aqui em São Paulo. sim. Pela amplitude toda, né? Pela clareza das coisas. É muito E o que importante que você diz esse assim, departamento para das uma provas pessoa. Aí vamos clínicas. abrir assim esse leque, tá? Você é uma pessoa que passou por uma experiência muito profunda de sofrimento, de descoberta, de renascimento, de É. aceitação, de compreensão de você com os outros e dos outros com você também. E aí, de repente, tem alguém lá que está assistindo que faz, seja LGBTQI, qual for a sua letra. E a pessoa está lá, naquele sentido que você estava dentro da sua casa ali, trabalhou, sorriu, volta para casa e se fecha. E está nesse momento, assim, se sentindo desse jeito. Como eu já me senti também, como o Diego também se sentiu, com certeza. Como qualquer pessoa que está aqui nessa sala já se sentiu assim, meu Deus, para onde que eu vou nesse momento? É. O que que você fala para essas pessoas? Aí eu vou fazer uma coisa Clodovil, assim, olha para essa coisa aqui e Não, fala no olho dessas pessoas. Na verdade, assim, eu gostaria de falar uma coisa. Primeiro, eu acho que me vem a memória de quando criança. Hum, Porque eu acho que começa lá de baixo. Então, essa pessoa só está acuada neste momento agora, seja na adolescência ou na vida adulta, porque quando criança ela não foi preparada para isso. verdade. Entende? Porque tudo que a gente passa hoje, que seja de bom ou de ruim, é um reflexo da nossa infância, sim. Sim. É um reflexo. É natural isso, né? Cada um de nós fomos criados de uma forma, né? Então, para essa pessoa hoje, eu digo assim, eu passei bullying. Eu sei o que é bullying na escola. Mas ninguém sabe a dor que eu passei. O que eu passei na época quando eu era criança e que eu precisava entrar na escola e eu tinha que subir, eram 3 andares na minha escola. Eu tinha que subir o primeiro andar, eu subia correndo, porque eu era chutada pelos coleguinhas que me chamavam de viadinho. Aí eu entrava na sala e ficava acuada. E cada ano que eu ia passando, eu tinha que subir um andar. Então, para mim, era muito ruim ir para o 3º andar. Porque eu tinha que passar por todos os andares onde os garotos estavam me chutando e me xingando por conta disso. Quando dava a hora do intervalo, eu não queria descer, porque eu não Claro. queria ser xingada de novo. E a minha família nunca soube disso. Né? Nunca souberam disso. E eu ia sempre para casa magoada. E eu não descia para evitar que o meu irmão me visse naquela situação. Porque o meu irmão se sentia envergonhado com aquilo. Então, eu não queria envergonhar meu irmão. Então, o que eu posso dizer para as pessoas é o seguinte: primeiro, saibam a criança que você tem dentro de casa. Quem você tem dentro de casa. Se aquela criança está precisando de um apoio, se aquela criança está passando por um bullying, né, reconheça o seu filho, reconheça o seu sobrinho,
sabe? E deem atenção para essa criança, porque ela pode estar passando por tudo isso que eu passei na escola. E aí que vira um reflexo futuro de uma insegurança para você, de fato, se aceitar como você é, porque se assumir é para você, não é para os outros. Né? Essa atitude que você tem que ter de você ser mais ponta firme, de você não ter insegurança, de você acreditar em você. Eu passei por várias coisas por conta disso, né? Eu não tô dizendo que eles são culpados, mas boa parte sim. Você tá entendendo? Porque Até o não não é ver, não fácil. falar, Exatamente. acaba sendo a sua culpa. Exatamente. Porque eu Não tive. é porque isso eu passei de ficar intervalo dentro da sala para não sair da sala, para não ser zoado. E eu não contar para minha família. Claro Ninguém que não. nunca soube. Eu chegava em casa péssimo, que eu odiava ter que voltar para a escola, mas porque eu não contava para ninguém. E se no intervalo qualquer aula eu pudesse ficar quieta na minha dentro da sala, eu não saía. Sim. É, eu imagino. E sabe o que acontece? Eu não sofri bullying só com os alunos, só com meus colegas de classe. Eu sofri bullying por conta de uma professora também. Ah, que Uma é pior professora, ainda. sim, muito. Muito pior. Uma mulher adulta, né, que sabia o que estava Que fazendo, a professora. me xingou na frente de todos os alunos. Eu Não lembro acredito. como hoje, ela me xingando de mulherzinha na frente de todos os alunos. Eu tinha o quê na época? Eu tinha uns 12 anos de idade, eu acho. E ela me xingando na frente de todo mundo. Era uma professora de educação física. E a escola me pede para Não. abafar o caso, eu não aguento, solto para minha mãe. E a minha mãe vai lá e aí minha mãe vira, como sempre, para A mim, leoa. para todos os meus irmãos, enfim, uma leoa. Como sempre foi. Uma leoa mesmo, de verdade. Taurina, brava. E aí ela é expulsa da escola, essa professora. Ela é expulsa. Porque minha mãe pediu para entender o que que aconteceu. E aí minha mãe entra na escola e ela fala assim: olha, é o meu filho. E eu vou ser sempre um escudo para ele. Não se meta na vida do meu filho. Porque eu sei como eu crio o meu filho. E ele vai ser o que ele quiser. Entende? Então, assim, a minha mãe, ela sempre teve essa força muito grande. Porque essa mesma coisa ela falou pro meu pai. Quando ela chegou pro meu pai e falou: olha, com 5 anos de idade, ela chegou e falou assim: você já entendeu quem é nosso filho, né? E ele fala assim: não, não entendi. Você entendeu quem é nosso filho. Mas se você não quiser assumir, se você não quiser aceitar e respeitar seu filho, ele vai ter uma mãe e um pai pro resto da vida. Você querendo ou não. Então, assim, essas coisas, assim, eu sou muito grata, porque eu sei que tem gente que está assistindo em casa agora e que é uma LGBT e que gostaria de ter tido uma mãe como a minha, que me Sim. protegeu. Então, assim, eu sou muito grata. Então, por que eu tô falando tudo isso? Eu não tô falando isso para me gabar. Eu tô falando que se nós LGBTQIA+, tivéssemos um apoio da família, um amor da família, a coisa é totalmente diferente. Ah, com certeza. Porque o amor, ele transforma tudo. Seja só para o melhor e nunca para o pior. Porque Exatamente isso. você fica mais leve, as coisas elas mudam, eu sei porque durante 39 anos, eu mudei muita coisa na minha vida. Muita coisa. E você tem noção, ainda bem, E do que você transformou a vida das outras pessoas também. sim, sim. Você vê, depois eu tive muitos relacionamentos na minha vida. Muitos relacionamentos. Mas a minha relação com o Paulo, hoje é uma relação de muita, muita verdade. Mas até chegar a este ponto, eu passei por um monte de coisa. Claro. Vocês Com estão um juntos há monte de quanto barreira. tempo? 4 anos. 4 Vamos anos. fazer 5. Então, assim, a gente passou por muitas coisas. Muita coisa. Sim. Hoje, a nossa relação ela tá muito mais leve, assim. Mas foi bem difícil no começo. Porque, por minha culpa mesmo. Porque eu era extremamente louca. Louca. Não sabia o que era ter casamento. Hoje eu sei, né? Então, Mas você era reativa ou você não queria ser essa vida louca? eu queria vida louca mesmo. Eu queria vida louca, eu queria ter vários companheiros. Eu não queria nada disso. Eu precisava. Em que Porque momento, pra e mim, o que aconteceu? Que você falou assim, agora eu vou casar. é por conta dele. Assim, ele foi me mostrando que é de fato, que é legal, que uma mulher transexual, ela pode ter uma família, Sim. que ela pode ser muito feliz, que a gente pode ter filhos juntos, seja adotando
sabe? Ou não, enfim, não, a louca. Mas assim, a gente tem hoje eu tenho uma relação. O Paulo é muito mais vivido do que eu, mesmo a gente tendo a mesma idade, mas a gente se entende muito bem hoje, graças a Deus. Não, muito legal. Parabéns, Paulo, parabéns. Esse Fico gostoso. feliz. É porque assim, ela sempre fala, meu marido, meu marido, meu marido sempre fala isso Eu não assim com. consigo fazer mais nada sem ele hoje. Mas ela fala isso assim com uma coisa, com uma energia tão amorosa. E eu É. conheci o Paulo hoje, gente. Tô feliz. Não, mas é porque eu não, hoje realmente eu não consigo fazer mais nada sem ele. É. Mais nada. Pra você ter ideia, qualquer coisa que as pessoas querem agendar comigo, seja entrevista, qualquer coisa, ele que cuida de toda a minha agenda, né? Ele que faz tudo. E aí eu falo pra ele, mas eu conheci o Mar, vamos lá, ele me chamou pra ir no podcast. Então tá bom. Eu passo pra ele porque, tipo assim, ele é meu cartão de memória. Seu HD externo. É meu HD externo, é verdade. Agora ele fala, mudando um pouquinho. Ah. Você. Nossa, já? Gente, eu falei Eu que tô eu aqui falo acompanhando o muito. tempo. Eu falo Ah, muito. Aí você fala assim, você é jornalista, você fazia lá o trabalho como drag queen, fazia Fazia. evento, fazia isso. Tinha alguém que você falava assim, nossa, que legal o trabalho dessa pessoa, quero fazer alguma coisa nessa linha, assim, alguém que te inspirou a ser jornalista? Sim, sim. Tenho muitas, né? Eu tenho uma jornalista que não está mais entre nós duas, né? Hum. Que são duas pretas maravilhosas, lindíssimas, que era a Graça Araújo, que era uma jornalista de Recife, que eu lembro Conheci. que eu assistia a Graça, eu amava assistir a Graça. Sempre achei ela muito maravilhosa, né? Sempre gostei muito do Chico José também. O Também. Francisco José, maravilhoso. A Glória, não tem como não falar da Glória Maria, né? Não é porque a Glória morreu que eu tenho que... Não é Não. isso. É porque a Glória realmente foi muito pioneira em tudo que ela fez. Muito pioneira, e eu acho que é uma mulher de fibra assim mesmo, sabe? Eu gosto muito do trabalho dela. Gostava muito, mas muito mesmo. E eu acho que ela foi uma grande inspiração. E da nossa comunidade, É. eu sempre falo, e vou repetir 10 mil, 100 mil vezes, a Nani People. Gente, todo mundo hoje falou de Nani People. É coisa impressionante. Nani, vem. Eu vou pedir de novo. Nani, vem gravar com a gente, por favor. Ela vem, é porque a agenda dela é É louca. louca. Mas que eu não Mas tenho eu vou te contato dela, falar. mas eu vou tentando, ó. Uma hora ela vai. Olha, é muito interessante, porque eu vi a Nani em Recife, eu assisti a Nani em Recife, né? Na Hebe, ela lá fazendo as matérias, e eu amava ver a Nani. Eu nunca pensei na vida que um dia eu fosse uma repórter, né? Uma jornalista que viesse fazer o mesmo trabalho que a Nani está fazendo, que fazia, né? E aí eu falei, gente, hoje eu sou amiga da Nani, tenho o maior carinho com ela, tenho histórias pessoais muito lindas assim com a Nani. E eu acho que a Nani merece todas as reverências do Também mundo. acho, concordo. A gente é apaixonado por ela. O mundo, eu acho assim, E o é engraçado Brasil. assim, as últimas 3 entrevistas que nós fizemos aqui, as pessoas falaram da Nani com muito amor, com Ela é muita maravilhosa. admiração. E é uma coisa que, assim, a gente quer realmente receber um dia a Nani aqui. Esperamos estar à altura de Nani People A aqui, Nani é maravilhosa. para que ela venha. Eu adoro a Nani. Ela é uma Eu figura também. ímpar, assim, como profissional também, com tudo. Ela tem uma história linda. Linda. E assim, também tem essa história do que, do que ela abriu de portas É. para outras pessoas, né? Assim como abriram para ela também, Sim, na claro. época, sendo que, sabe o que eu sinto, assim, O quê? Eu sinto que essa nova geração, né, LGBTQIA+, ela precisa reverenciar bastante. Não tô falando lamber o rabo de ninguém, Não, é não dar tô valor à falando história isso. das Tô falando de pessoas. dar valor às histórias dessas pessoas, sabe? Que começou no jornalismo, que esteja nas boates, sabe? Que, assim, muitas boates hoje não querem receber as veteranas, só querem as novinhas, porque tem um cachê mais barato e coloca um triquine e vai lá e faz o show. Não tô desmerecendo essa garota, mas a gente não pode esquecer quem começou isso Não, de jeito aqui. nenhum, gente. Quem começou com o É aquilo que você falou, a movimento. gente está num movimento hoje que a pessoa liga o celular e ela vira uma Sim, digital influencer sem ter nenhum tipo de sim, repertório para sim, isso, sim. né? Agora, eu acho que isso é uma coisa brasileira. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas reverenciam Tony Bennett, que está com 96 anos, não grava mais, mas quando ele grava, aquilo vira. Sim. Uau! Aqui no Brasil, Calbi Peixoto morreu quase
no anonimato. As pessoas Sim. já não sabiam mais quem era. Sim, Você vê cantoras como a Laide Costa, lá de Costa. né? Que A mais? Ângela, também maravilhosa, Ângela Maria. Que também morreu, mas já não era uma pessoa popular. Mas lá as pessoas Ah, você tá falando dos LGBTs. Não, tô falando das pessoas que, de uma maneira geral, o Sim. Brasil não reverencia a sua história, Sim. não valoriza os seus atores mais maduros, os seus cantores, os seus autores. Ele gosta da novidade, gosta do novo, do jovem, e incensa demais as pessoas que estão começando e não valoriza isso em qualquer setor. Eu acho que eu tive a oportunidade de entrevistar o Calbi, né? É. Eu entrevistei junto, Calbi e a Ângela Maria. Foi linda, assim, a Maravilhoso, entrevista e foi a única vez na minha vida. Então, assim, ele era de uma delicadeza. E vou falar um negócio pra você. A mão do Calbi, eu É. nunca toquei uma mão tão fina na minha vida. Que mão delicada, que, sabe, de uma elegância que era impressionante, o Calbi. E assim, tinha uma energia também maravilhosa. Eu entrevistei ele, já Eu não estava o conheci. bem assim, já estava bem debilitado, mas É. eu consegui fazer essa entrevista com ele e com a Ângela junto. Então, assim, é Maravilhoso. muito legal. Eu lembro, quem era um poço de vaidade era Agnaldo Timóteo, né? Agnaldo Sim. Timóteo também era um poço de E vaidade. Agnaldo Raiol, que continua Raiol sendo muito continua vaidoso. sendo, E um gentleman também, de uma delicadeza sempre, né? Muito educado. Sim, nós temos grandes artistas assim maravilhosos, Laura Cardoso, Sim. atriz maravilhosa também, entrevistei ela recentemente. Então assim, tem muitos artistas que o país sim precisa dar uma, né, precisa venerar essas Sim, pessoas. eu não acho que não é uma coisa exclusiva da Não, comunidade LGBT. Eu não. acho que o Brasil realmente tem essa característica de não enaltecer a sua história Sim, e os sim. artistas que construíram essa história. Nós tivemos cantoras maravilhosas, Elis Regina, Nara, enfim, E as que estão vivas tantas, ainda, acho que a estão Claudete Soares, Mas por a gente exemplo, que eu acho né? maravilhosa. E tantas outras aí das cantoras do rádio que Sim. continuam cantando. Helena Pittman. Quem é que lembra de Helena Pittman, né? Nossa, você lembra todo mundo. Entregou a idade. Eu vou fazer 58, né, gente? Então já tá mais do que. Tá bem, olha aí. Mas eu teve uma coisa assim, que eu tive a oportunidade de ter uma família musical e que gostava de cinema, que gostava de teatro, que gostava tá. de literatura, e que eu fui aprendendo com essas pessoas, né? Entendi. Então eu acho que essa informação vem da família. E, logicamente, os meus irmãos também tiveram essa mesma educação. Aham. E lógico que eu sou. O fato de ser gay, eu acho que faz com que a gente se conecte a algumas coisas mais fortemente do que em outras, né? Sim, sim. A gente acaba pegando referências, por exemplo, sei lá, Claudete Soares. Quem é que lembra dela, gente? As pessoas, infelizmente, não lembram, mas é uma cantora maravilhosa que está fazendo um show de samba rock. Foi uma das primeiras pessoas a gravar samba rock nos anos 60, Tá vendo? né? Então, eu tô fazendo ela, a Helena Pittman, e tava tentando lembrar quem é a outra pessoa que canta junto com elas, mas eu vou lembrar. E faz um show, as rainhas do samba rock, que tem no Spotify, você pode ir lá, tá Que nas maravilha. plataformas digitais. A Helena Pittman, que era uma explosão dos anos 70, cantando Carimbó, né? Carimbó, gente. E continua ativíssima cantando. Fez um show com a Zezé Mota outro dia, maravilhoso, Pérolas Negras. Zezé, outra mulher Zezé Mota incrível, também, gente. O que é Zezé genial. Mota? Quem são as suas referências, assim, artísticas, culturais, cantoras, cantores, Ai, gente, eu vou te falar, eu que sou te inspiram? Então, na verdade, eu sou bem maluca, tá? Tá, eu também. Eu adoro um brega. As pessoas acham que eu sou. Bem-vindo ao clube. Gente, eu amo um brega. O que é? Gente, eu amo. Eu, de vez em quando, eu coloco um Reginaldo em Gás Escuto. Agora, sim, tem uma cantora, claro, que eu amo, que pra mim não tem igual, Maria Bethânia. Bem-vindo. É nóis, tudo. Eu sou enlouquecida. Meu Já marido até entrevistou sabe ela? de. Ai, para, eu vou desmaiar, né? Não vou conseguir entrevistar, né? Ah, não vou, mas falando sério, seria uma honra entrevistar a Maria Bethânia. E cara, eu sou muito, mas muito louca pela Maria Bethânia. Eu adoro ela. Eu escuto ela quase todos os dias. É mesmo? De manhã ou quando eu tô me maquiando, eu coloco Maria Bethânia. Meu marido até já sabe. Vou lá e coloco Maria Bethânia. E ouço, amo as músicas de Maria Bethânia.
Outra, assim, recentemente foi no show do Chico Buarque. Não Tá. sou. Ai, como é que foi? Foi lindo? Foi muito bonito, mas assim, eu vou confesso, meu marido gosta muito mais do que eu, É. do Chico Buarque. Admiro muito a obra do Chico, tá? Gente, pelo amor de Deus, pra não ser criticada. A obra do Chico é a obra do Chico, mas assim, Chico e Bethânia pra mim é Bethânia. Não, mas desculpa, Chico, mas acho que até o Chico escolhe a Betânia. Até o Acho que Chico, até o Chico vai escolher a Betânia. o Chico escolhe Bethânia. E aí Então, você só pode escolher uma música da Betânia pra ouvir. ai meu Deus do Só uma, não pode, não céu! são três, é uma só. Ai meu Deus do céu, tem tantas músicas dela, gente. Mas tem uma que homenageia a uma transexual de Portugal. Ah, Não sei se você já ouviu essa música. qual? Ouça. Ai, tu não quer que eu cante, hein? Claro que Peraí. sim. Ai, Essa voz, gente. a voz linda que ela tem, Não, gente. eu não vou cantar. Não tem uma voz linda? Eu não vou cantar. Eu Por não favor. vou cantar. Não, eu não vou cantar. Reclame. Não, pelo amor Reclame, de só fala a letra assim. Ai, eu não vou lembrar, peraí, mas é pra mim a música mais. Ai, agora eu fico nervosa quando fala isso. Ai, quando fala essas coisas, gente. Não, mas quando fala essas coisas eu fico nervosa. Mas é uma música lindíssima. Tentem lembrar o nome, mas quando pede pra cantar eu fico nervosa. Não faz isso. Vê aí o nome, gente, na música, pelo amor de Deus. Agora eu já fiquei Agora nervosa. já deve estar lá. Tá. É sério, gente. Por favor. Pra mim é a música mais linda. Vê se você consegue achar uma transexual de Portugal que ela faz uma homenagem e é muito bonita essa música. E eu acho que é a música que Balada de Gisberta. Eu tenho uma música que eu canto todos os dias. Inevitavelmente. Se alguém fala assim, canta essa música, eu não lembro o nome, eu não lembro a cantora, eu não sei como começa, eu não sei como termina. Não, mas quando pede pra cantar eu fico nervosa. Dizem até que tem uma voz bonita. Não, eu já fico louca. Mas assim, a música que eu mais gosto da Maria Bethânia é Balada de Gisberta. Por quê? Não sei se você sabe quem era Gisberta. Não. Gisberta, o autor dessa música, fez em homenagem a Gisberta, que era uma mulher transexual Uhum. brasileira que foi morar em Portugal. E a Gisberta, ela vivia como uma garota de programa lá em Portugal há muitos anos atrás, na década de 80. E Gisberta, infelizmente, ela foi morta por 12 jovens. Nossa. Foi morta por esses jovens que bateram nela muito, amarraram ela num toco de uma árvore e jogaram ela num poço. Meu Deus do céu. Então, esse autor fez essa música em homenagem a ela, né? Essa música é muito forte, é uma música muito forte. Para quem é mulher trans, escutar Eu posso imaginar. essa música é muito forte. E a Gisberta, ela mudou muito a história as leis em Portugal, inclusive. Muito. Mudou. Por quê? Porque esses jovens foram inocentados. Porque no laudo dela, né, no laudo da perícia, estava lá que ela morreu por afogamento. Não foi por conta que ela foi espancada e foi jogada e foi porque os jovens É. mataram, quis matar ela. Foi por afogamento. Então, por isso que eles foram inocentados. Entendeu? Meu Deus. E aí a comunidade, na época, se revoltou, fizeram muitos protestos, e por conta da Gisberta, algumas das leis LGBTQIA+, em Portugal, mudaram por conta disso. E aí, Sensacional. então a Gisberta teve uma importância muito grande. A Gisberta, ela infelizmente teve, assim, ela tinha HIV, então ela começou a se entregar à depressão, ela não se cuidou mais, ela começou a viver assim, ela se entregou. Então ela antes era uma mulher muito glamurosa, muito bonita, e depois de um tempo ela começa a se entregar assim à doença e viver ao relento, sabe? Entendi. E aí esses jovens pegam e fazem essa tragédia com ela. E aí tem essa música, que é uma música muito forte, que quem canta, inclusive, é a Bethânia. Arrasou. Vamos ouvi-la, né? E conhecer melhor essa música. Mas assim, como a gente já tá, tipo, indo pro nosso encerramento, eu quero encerrar isso assim, tipo, pra... Ah, sim. Ai, eu posso lembrar também de outra música, Reconvexo? Maravilhosa. Começa a falar de Bethânia, eu fico falando aqui. E aí, quem você gostaria muito de entrevistar e ainda não teve a oportunidade sem ser a Maria Bethânia? O Silvio. O Silvio, olha que Silvio legal. Santos. E quem foi, assim, uma das pessoas que te surpreendeu positivamente quando você entrevistou? A Xuxa. O Roberto Carlos.
Roberto Carlos me surpreendeu. É? Porque, cara, ele é um cara muito bacana. Muito bacana. E o Roberto faz parte também da minha história, né? Porque eu conheci o Paulo por conta do show do Roberto Carlos. Ah, é? Claro, por conta de Deus, claro que sempre coloca no caminho certo. Mas eu conheci o Paulo no show do Roberto Carlos. E o Roberto sabe da nossa história. Ah, que legal. E aí a gente criou um vínculo, assim, não de amizade com o Roberto, mas com o Maurício, que é assessor dele, né? E que já contou a nossa história. O Dudu, na época, fiquei mais próxima do Dudu, né? Que infelizmente não está mais entre nós, o filho do Roberto, da Valesca, né? Que é a viúva, o Dudu e a Laurinha. Então, assim, eu fiquei muito mais próxima dela e do Dudu do que do Roberto, que é, claro, uma figura impossível de chegar ali. Mas eu tenho muito orgulho de ter entrevistado esse cara que fez história na música também, né? E continua fazendo, E né? continua fazendo. Continua fazendo. Aí você recebe um convite, assim, Liz, a gente quer que você apresente um programa na nossa emissora, no horário nobre. E aí eu quero que você me diga como vai ser esse programa, que tenha a cara da Lisa, e você tem que dividir o palco com alguém. Com quem seria? E como seria esse programa? Ah, eu dividiria o palco, claro, obviamente, com o Nani. Ah, arrasou. Com o Nani. Eu acho que eu e Nani ali, até porque eu acho que Nani, ela merece todos os palcos do mundo e ela tem que ter um programa só dela. Tem que ter um programa só Vai ser um dela. programa de Lisa e Nani. Mas, ia ser incrível. Do que vai falar esse programa? Mas assim, o programa que eu gostaria de ter mesmo, de verdade, é que eu pudesse falar com todas as famílias e mostrar para todo mundo que o transexual pode entrar em qualquer casa, em todos os lares, e que a gente sabe falar sobre tudo. Então, assim, eu quero ter um programa que eu possa falar sobre tudo. Eu ainda Maravilhoso. vou ter esse programa. Vai, claro que vai. A gente está aqui prevendo, inclusive. Que vai. Que as pessoas vejam e falam, nossa, que bacana, vamos assistir o programa da Lisa. Sem a pessoa se preocupar, vamos assistir o programa da Lisa, que é uma mulher transexual. Exato. Não, vamos assistir o programa da Lisa e ponto. Ponto, exatamente. isso. Qual é Isso a que eu música de quero. abertura desse programa? Ah, gente! E aí, querida, a gente já entra com as frenéticas. Adorei. Tem música melhor? Não, de jeito nenhum. Olha, eu não tenho palavras para te agradecer ter vindo até aqui hoje para gravar com a gente. Ah, Foi obrigada. com certeza o programa mais emocionante que a gente teve aqui. Mais Obrigado. aberto, foi muito bonito te receber e poder ouvir a sua história. Então, Obrigado. muito obrigado por confiar na gente aqui, por nos dar a honra de poder saber um pouco mais de você. Obrigada. E te adorar mais ainda, te admirar cada vez mais. Muito obrigado. Obrigada, olha, muito obrigada de verdade. Assim, você tem uma energia maravilhosa, aqui tem uma energia ótima. Estou muito feliz mesmo pelo convite, assim, por ter contado aqui minha história. Desculpa por alguns momentos. Não, você peça desculpas Mas não por tem nada. como a gente não, né, se emocionar ouvindo, eu contando histórias. E assim, para quem está em casa, eu sempre digo, não desista. Tudo dá certo. Não desista, tudo dá certo, gente. Então, olha, vai nessa. Não desista que tudo vai dar certo. Não é verdade? É isso. Um beijo para todo mundo. Inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo, siga a gente lá no Instagram e você pode também seguir a Lisa Gomes no Instagram. Isso, no @ Lisa Gomes Repórter. Tem YouTube também, Tem o YouTube, Lisa Leve e Solta. Lisa Gomes. E aí você pode acompanhá-la também e ver até o momento de chegar esse grande programa que será Liz e Nani apresentam. É verdade. E, gente, eu jurava que ele ia fazer, sabe o quê? Posso dar uma dica? Pode. Dar uma dica? Eu pensei que você ia tirar umas brincadeirinhas daqui, alguns temas, e eu ia falar dos temas. Fica a dica com o quadro. Ó, escolhe uma cor, Ai, gente, vou escolher rosa. rosa. Aqui dentro do rosa, a gente tem a seguinte pergunta. Ai, gente, jura? Você tira o chapéu para? Vou dar a cor de rosa para Ai, gente, bonitinho, gostei. Vou colocar lá no meu camarim. Obrigada, mãe. Muito obrigado. Beijo. Beijo, gente.